que é, por exemplo, como é que deleta não sei o quê, como é que pega não sei quem, não sei aonde. E assim, eu vou aprendendo. Eu tenho que aprender, porque é o que sobrou para nós, não é? Ainda mais Exatamente. no teatro, né? Que foi fechando a porta, cancela, fecha a porta e tal. Mas olha só, eu queria aproveitar o máximo desse nosso tempo e eu queria contar uma história para você e eu quero depois, no final, eu faço uma pergunta, você faz a sua análise. E pelo amor de Deus, no que eu vou falar não tem crítica nenhuma, porque a pessoa que eu vou contar a história é uma pessoa da minha total e absoluta intimidade de muitos anos. Eu encontrei com esse meu amigo e ele estava me conversando a respeito de que a mãe dele iria fazer uma cirurgia muito delicada com um dos mais importantes cirurgiões brasileiros. E nós Ah, conversamos um tempo sobre esse assunto. Lá pelas tantas, ele virou e falou assim: Ah, Renata, aproveitando que nós estamos aqui conversando, você sabe, eu tenho uma prima, uma sobrinha, uma amiga que tem, sei lá, 18 anos. Olha, é um talento, é uma atriz nata. Eu digo, olha, que coisa boa e tal. Nós temos no Rio de Janeiro a Escola de Artes Cênicas na URCA, nós temos o Centro de exato. Artes Cênicas na Laranjeiras, na Cal. Então, eu sugiro a você que você encaminhe ela para uma boa universidade de artes cênicas. Em São Paulo tem a EAD. Ele disse, não, não é necessário isso, Renato. Ela tem, o talento dela é nato, ela tem que já estrear imediatamente, ela está pronta, é uma grande atriz e tal, papá. E eu, então, inocentemente, continuei sugerindo as melhores universidades que nós tínhamos no país. Bom, lá pelas tantas, diante da insistência dele de que bastava colocá-lo no palco, eu virei, porque tinha intimidade, falei para ele assim: aliás, antes de você ir embora, eu queria te sugerir que eu conheço um piloto de uma das empresas mais respeitadas do mundo e eu acho que você devia trocar o médico que vai fazer a cirurgia com a sua mãe e Foi- para que esse piloto faça a cirurgia na hora marcada, conforme combinado. Ele falou: imagina que eu vou entregar a minha mãe, a minha santa mãe, meu anjo, né? Eu vou entregar nas mãos de um piloto de uma aeronave. Eu digo, então por que pode entregar o palco? O palco pode se entregar a uma pessoa despreparada, não preparada, né, dentro desse sistema. Mas a sua mãe é o maior cirurgião do Brasil. O palco qualquer um pega. Cacilda Becker dizia uma coisa que eu achava maravilhoso, que ela dizia assim, eu sou até muito amigo da filha dela. Ela dizia assim, por favor, não me peça de graça a única coisa que eu tenho para te vender. Eu quero então Olha, colocar você em xeque, meu querido amigo. Por que que você acha que quando as pessoas, porque veja só, Haroldo, quando nós conversamos com uma pessoa simples, de qualquer estágio, nós, então, se for preciso, e acho que isso é muito caridoso, subimos o diapasão intelectual, cultural, baixamos o diapasão, até que amorosamente nós cheguemos a essa pessoa onde ela entende o diálogo que nós queremos formatar, não é? exato, exato. Mas quando se trata, por exemplo, de Haroldo e outros Haroldos da vida, digamos, se for, eu estou falando de gente que tem cultura, que tem instrução e preparo, por que Claro. que ainda no Brasil nós não chegamos a esse patamar em que as pessoas, por exemplo, vamos pegar nós agora, eu e você aqui. Se todas as livrarias fecharem as portas, todos os livros das casas forem recolhidos. Se for proibido ver televisão, séries, cinema, nunca mais os teatros vão funcionar, as rádios todas sairão do ar e a pessoa que ouvir CD, DVD seria presa. Do que as pessoas viveriam se não Exato. tivesse esse canal de cultura? Então eu te pergunto, por que que as pessoas ainda têm essa ideia de que, por exemplo, o palco, ou a arte, a cultura, o livro, no geral, pode ser entregue, mas, digamos, aquilo que me pertence, o meu filho é o maior cirurgião do meu estado. Por que que você acha que isso acontece? Que se coloca a arte assim, tipo, lá no final da linha sempre. É. Renato, eu acho que isso tem uma história e ela está muito envolvida com o que aconteceu com o processo educacional no Brasil. E aqui eu vou contar uma experiência pessoal. Quando eu olho os meus avós, eles tinham, por exemplo, na década de 20, na década de 30, você tinha aula de latim, você tinha rudimentos de grego, você estudava seriamente literatura, você estudava, tinha história da arte. E com o tempo,
a educação ela foi caminhando por um processo que eu diria que é um processo de fábrica, de fábrica, em que você produz em série um conjunto de peças. Então, a educação ela está toda voltada para pontuar para o vestibular. E aí, o que acontece? As pessoas, elas não... Elas passam a vida inteira e essas habilidades não são estimuladas. Então, a pessoa não consegue reconhecer a grandeza da arte, a complexidade da arte, a força da cultura e o papel da cultura na formação do espírito, né? E, infelizmente, privilegiou-se apenas bens e serviços, no sentido estrito. Então, nós apreciamos, muitas vezes, alguém que exibe um certo sucesso material e que é absolutamente ignorante. Emmanuel chama isso de a ignorância endinheirada. Olha que expressão forte, é do Emmanuel. A ignorância endinheirada. Né? E a gente acha isso bonito, a gente acha isso legítimo. Então, Renato, eu penso que se nós não retomarmos esse processo educacional, porque não é educar para fazer vestibular, não é educar para passar no Enem, é uma educação humanitária, é formar seres humanos. E eu, particularmente, eu não vejo como você forma um ser humano integral se ele não tiver uma vasta formação artística. E aqui eu digo, aprendizado musical, aprendizado de línguas, de literatura, de teatro, de pintura, de artes plásticas. Eu acho difícil, porque isso tem a ver com o desenvolvimento da sensibilidade. O indivíduo que é exposto a isso, ele fica mais perceptível, ele fica mais sensível, ele fica mais espiritualmente refinado. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas eu penso isso, sabe? E eu te falo assim, da minha experiência pessoal, sabe, Renato? Enquanto eu fazia direito, eu cursei o grego clássico. Então, assim, você não sabe o impacto que isso teve na minha vida. Poder ler os trágicos, poder ler a literatura grega. Eu tive 2 semestres de Homero. Você imagina o que é isso? Num semestre eu estudei Ilíada e no outro eu estudei Odisseia em grego. Isso mudou completamente a minha cosmovisão. Eu me tornei um outro ser humano. E eu acho lastimável a gente privar os seres humanos dessa experiência. Porque você veja só assim. Não, eu concordo com você, eu entendo perfeitamente. Eu comentava esses dias que eu tenho um amigo meu que foi primeiro bailarino do Teatro Municipal, dançou também nos grandes teatros do mundo inteiro, e hoje ele é representante da maior academia de balé clássico do mundo no Brasil. E eu fico observando, por exemplo, que às vezes eu vou no ensaio, até por interesse, para ver, Deus de misericórdia, aquela bailarina ou aquele bailarino, 12 horas seguidas. Nossa, ela sai dali com os pés e os dedos sangrando e quebrados para chegar no palco e às vezes apenas durante 3 minutos ela vai dar um grande giro de performance voadora, digamos assim, no palco. Mas são 3 meses, 12 horas por dia. Então, assim, como a gente também fala para um meio extremamente espiritualista ou espírita, enfim. Exato. O que eu observo também, por exemplo, assim, eu estou há anos trabalhando com reuniões, federações, grupos, explicando da necessidade de que, por exemplo, se abram as portas das suas casas para aulas de artes como um todo, deixa as pessoas irem escolhendo aquilo, por exemplo, que vai se afinando. E aí, se você não tem dinheiro, você busca, por exemplo, professores na cidade, os melhores que você tem na sua cidade, que sejam voluntários, ou busca na prefeitura, em alguém, enfim,
porque é justo que o profissional receba pelo seu trabalho, para que as pessoas desenvolvam ali dentro o seu compromisso com as artes. Há uma lei, por exemplo, eu me formei como professor, inclusive com esse professor, para que da obrigatoriedade da arte e da cultura em todas as escolas, e ela acabou não vingando muito, não entrando. Mas eu sinto, por exemplo, uma resistência ainda, depois de 30 anos de trabalho, e mesmo já tendo um nome fora do Brasil, países e outras coisas, né, que eu trabalho fora do Brasil, eu levo um susto muito grande, né, Haroldo? Porque, por exemplo, quando eu chego, digamos, em qualquer lugar do país, do mundo para trabalhar em outros países, o fato de eu ter estudado, ter sido um dos escolhidos dos 2000, sei lá, na época eu era garoto, para estar nos workshops de estudo com o professor Robert Lewis, do Actors Studios, que foi professor de Marlon Brando, Susan Sarandon, Jane Fonda, Tino, Robert De Niro. O fato, por causa disso, eu fui, então, selecionado, quando eu me inscrevi, para conhecer pessoalmente o Papa do Teatro no Mundo, que é o Grotowski, e estudar com ele. Em qualquer lugar que chegam, por exemplo, todo mundo tem um respeito enorme por isso, porque, assim, se eles escolheram ele deve ter qualificação, né? E aí, eu vejo ainda, e você fez uma leitura no início bacana, essa coisa lenta. E ela fica muito mais complicada, meu irmão, quando, por exemplo, esse profissional formado nessas escolas, formado na Universidade de Artes Cênicas, ele para junto com um grupo, Augusto César Vanucci, Lúcio Mauro, Felipe Caroni, e eles resolvem criar um projeto que seria falar de espiritualidade. Então o Vanucci, no Fantástico, montou o quadro, incrível, fantástico, extraordinário, era um teleteatro. Verdade. No teatro foi montado o espetáculo Além da Vida, né? Lúcio Mauro, eu, Caroni, direção dele, de Valdo e do Chico. E posteriormente ele começou a fazer uma série chamada Percepção, que a TV Globo nunca passou, tá lá. Eu fiz inclusive um episódio. Olha. Aí a coisa complicou muito mais, tipo, como é que pode esse cara que está fazendo uma peça do Tennessee Williams, que era o meu caso, com a Tônia Carreiro. A Tônia Carreiro era estrela do espetáculo, eu era o jovem, digamos, protagonista também ali do espetáculo com ela, junto com o Nuno Leal Maia. Como é que pode esse cara resolver fazer uma peça, um filme, uma série com temática espírita? Aí o negócio complicou. O mercado foi fechando, entendeu? Mas assim, o que você diria sobre esse fato, por exemplo, dos dirigentes, quer dizer, dos grupos todos do Brasil inteiro, segmentos filosóficos, religiosos, que abram as portas para essa cultura e deixar e fazer os seus jovens, já que, por exemplo, lá fora a escola não está fazendo, o governo não está fazendo, a lei não está sendo cumprida conforme. O que você diria para esse cara que tem lá centro, tem um... Renato, eu acho que você tocou numa questão importantíssima aí. No início do movimento espírita no Brasil, nós tínhamos o Brasil como um todo numa situação completamente diferente de hoje. Porque a maior carência era a carência material. E o Espiritismo ele ganhou legitimidade, ele ganhou respeito da sociedade pela sua obra de assistência material. Então, isso é fato. Acontece, Renato, que esse tempo passou. E hoje a maior carência é da alma. Porque as pessoas estão morrendo de angústia, de depressão, de falta de propósito, de falta de prazer, de alegria na vida. Então eu acredito que nós, espíritas, Renato, a gente está um pouquinho atrasado em relação aos nossos irmãos evangélicos. Eu vou dizer por quê. Aqui em Belo Horizonte, nós temos uma grande igreja aqui. Quando eu falo grande, é assim, o culto dela no domingo, quando não tinha quarentena, 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. Só que é o seguinte, lá na igreja,
É uma igreja batista. Lá eles têm, olha isso, aula de violão erudito, aula de balé, aula de mais de 30 instrumentos musicais, Nossa, mãe. de pintura, e eles pegam todos aqueles jovens que estão em situação de risco social, em vulnerabilidade social, e trazem através da arte, Renato. E dão formação para eles. A formação religiosa, o apoio espiritual. Aí lá tem dentista, médico, é uma rede, né? Porque aí vira uma família italiana, né? Tem tudo. A pessoa entra, aprende aquilo tudo. Então, eu digo que nós estamos atrasados, porque o movimento espírita vai ter que fazer isso, Renato. Ele vai ter que entender que isso é caridade. Perfeito. Isso é caridade. Perfeito. Eu tenho um projeto na Venezuela que eu sou apaixonado. Na América, surgiu na Venezuela, que é o da orquestra. O sujeito pega aqueles jovens carentes e coloca numa orquestra. Grandes regentes hoje do mundo saíram desse projeto social. Eu conheço eles. Então, assim, a gente vai ter que repensar, Renato, o verdadeiro sentido da palavra caridade. Você tem absoluta, total razão sobre isso. Por exemplo, há uma coisa que algumas pessoas, assim, minha mãe dizia uma coisa que eu acho perfeita e que eu, emendando o que eu vou te falar, ela dizia assim, em relação ao julgamento das pessoas, ela dizia assim, meu filho, os bons dirão de você sempre o melhor, mesmo que você não tenha qualificações para tal. Os ignorantes vão baixar em você, mesmo que você não mereça receber a pancada. Essa é a natureza de cada um, ela dizia. E você não está aqui para mudar a natureza de ninguém, você está aqui para fazer o seu trabalho. Olha. Faça o seu trabalho, foque no seu trabalho. Eu estou contando isso porque, assim, eu não gostaria que nesse momento da história, passado 25, 30 anos, que eu tivesse sido praticamente, digamos, aspas, por favor, o único que tivesse se internacionalizado, que tivesse ficado conhecido, que já trabalhou na Europa, Portugal, Alemanha, Suíça, que fez temporada, eu fiz temporada na Broadway, o único ator brasileiro, eu pedi, eu faço, mas que seja no meu idioma, com tradução simultânea, que é assim que eu assisto eles no meu país. E foi um sucesso. E aí, o que me ajudou muito é que o diretor-geral da Juilliard School, de Artes Cênicas, da Julia, né? foi me assistir 3 vezes seguidas. E eu perguntei, por que 3 vezes seguidas? Ele falava um pouco de português por causa do técnico dele. Ele disse, porque vocês do nada transformam em arte. E nós, com dinheiro, às vezes não conseguimos fazer o que vocês fazem. Né? Foi um sucesso. Eu virei capa de jornais e tal. Mas nessas alturas do campeonato, quando daqui até o desencarne é todo dia menos um, para eu ficar na matéria, é a realidade. Eu não queria, juro, eu queria que agora tivessem 40, 50 atrizes, Renata Prieto, você entendeu? 40, 50 atores, diretores, produtores, técnicos também. Para a gente, cada um, procurar fazer. Não, se você procurar dentro dessa ideia que eu estou te falando, você vai descobrir, por exemplo, assim, vai sair não sei o quê. Se você for procurando de um por um, lá no 8º você vai me encontrar. Fui eu que aticei. Ah, vai sair uma série. Se você procurar esmiuçar, mas como é que você começou? Aonde começou? Você vai descobrir que lá atrás estou eu. Ou da empresa de cinema, do diretor, ou do amigo, ou incitando, ajudando. Aí eu volto para você o seguinte, sobre o que você falou a respeito dos nossos irmãos evangélicos. O Wagner de Assis, meu querido e amado irmão, que me foi no teatro, me assistiu e depois me levou para protagonizar o filme nosso. Não tinha que estar esperando 8 anos, 10 anos para fazer. O mercado mundial, quando um filme faz sucesso, digamos, o número 1, número 2, número 3, eles vêm quase que em seguida no resto do sucesso. Aí você fala, eu vou te dar uma fofoca. Aí você liga para a produção, o que está acontecendo? Digamos, exemplo, nós precisamos de 3, temos 2 e 100. Nós precisamos de 10, tem 8.
Então, na verdade, não se começou a filmar Nosso Lar 2 porque eles estão bravamente lutando para conseguir o restante do dinheiro que ficou falta, para não começar com o que tem, porque isso é ilegal, não se pode dar esse carimbo num projeto assinado por Chico Xavier, entendeu? Não era para estar esperando. Nós É. temos, nós temos uma fila de grandes empresários no meio, e que são espíritas e que dizem. E eu fui até um desses grandes empresários, como estamos frente a frente, e disse, por favor, só está faltando isso para começar. Vou dar um exemplo tosco. Digamos que tivéssemos precisando de um e tivesse 600. Só está faltando 400 para começar. Ah, ele disse, mas a sua imagem, ela é disparada como um ator e que também é espírita. E o meu produto, ele é utilizado por todos os segmentos. Aí eu virei para ele e falei assim, mas eu não estou pedindo para colocar o nome do senhor lá. Eu estou pedindo para o senhor ajudar. Faça o que Jesus ensinou, faça em silêncio. Mas dê esse dinheiro que está faltando, porque o projeto começa. E ele disse, mas aí vão deixar de usar meu produto. Eu falei, não, faça em silêncio. Nunca mais ele me recebeu. E, no entanto, essa pessoa, caridosamente eu tenho que silenciar, é alguém que você conhece muito. Entendeu? O próprio Divaldo Franco, num desses casos, não é esse caso, num outro caso, olha o Divaldo, tadinho, já com 80 e tantos anos de idade, 85, ele falou, Renata, eu vou fazer porque é para você, meu filho. O Divaldo foi pessoalmente essa pessoa conversar pelos milhões de anos. Por favor, ajuda. Complementa o que está faltando. E a pessoa disse, a verba anual está comprometida. Eu falei, Divaldo, pede para 2023. Porque aí não tem problema, eu já sei que 2023 vai sair. Por quê? Para que esse sofrimento todo, entendeu? Já era. Então, aí você tocou num mindset interessante, porque eu penso também, sabe, Renato, que o próprio movimento espírita precisa mudar a sua mentalidade. Porque, Concordo? assim, se você fizer uma campanha aí agora para arrecadar macarrão, você vai conseguir, não vai faltar. Eu te garanto. Você pode fazer uma experiência. Se você começar amanhã uma campanha e falar assim, eu preciso arrecadar 1 tonelada de macarrão no movimento espírita. Em uma semana você arrecada. Agora, se você falar assim, eu preciso arrecadar 500 mil reais para fazer o filme Nosso Lar 2, você não consegue. Então, é um mindset. Então, é o que eu sempre estou falando. Eu pergunto para as pessoas. Porque essa questão, Renato, está lá no Paulo Estevam. Por favor. Está lá no Paulo Estevam. O Paulo, quando chega na casa do caminho, ele chegou na casa do caminho, compadeceu-se da penúria, compadeceu-se da dificuldade e falou assim, eu vou ajudar. Mas é o seguinte, os corpos vão adoecer e vão morrer. Nossa. Todos os corpos vão adoecer e vão morrer. Então, se a gente atender só os corpos, nós estamos prestando um serviço que é limitado. Uhum. Nós precisamos iluminar o espírito. E foi onde ele propôs a viagem de evangelização. Porque ele dizia assim, o dia que nós tivermos um ser humano iluminado, não vai precisar dar nada para ele de material. Verdade. Verdadíssimo. Ele saiu em viagem. Agora, olha que bonito isso. Porque ele saiu no trabalho de evangelização, iluminando consciências, levando valores e usando a arte, viu? Porque você olha nas epístolas, ele sabia todos os poetas das cidades que ele ia pregar. Ele citava todos os artistas, todos os escritores daquela região, inclusive está lá em Atos. E ele tinha uma cultura impressionante. Então ele divulgava e depois ele fazia uma arrecadação, uma bolsa, e no final ele levou esse recurso lá para a Casa do Caminho. Então é isso, né? Eu acho que é uma questão de consciência. É o que eu digo. Eu digo assim, o Brasil tem esse patrimônio
que é a obra de Chico Xavier, É. Renato, não era para a gente precisar pedir nada para fazer um filme da obra de Chico Xavier. Não era preciso pedir. Porque isso é um patrimônio da humanidade. Daqui 300 anos, as gerações futuras vão olhar para a gente e vão dizer assim: vocês tinham um diamante na mão, vocês não deram valor. É. É. Porque isso é Você um tem patrimônio. absolutamente Você toda a sabe, razão. Renato, eu pego o livro Paulo Estevam, aí você me diz aí. Se fosse uma competição 100 anos de solidão em Paulo Estevam, eu estou falando do ponto de vista literário, não fica nada a dever, meu amigo. Não, Do ponto não. de vista literário, o livro Paulo Estevam é prêmio Nobel de Literatura. E olha que é meu livro de cabeceira. Você leu a obra de André Luiz aí? Você conhece a série de André Luiz? Eu imagino, já está roteirizado. É. É interessante isso que você está falando. E assim, eu não me furto, viu, meu amigo, de ir a quantas reuniões forem necessário. E, por favor, eu não quero que venha na minha direção, tipo assim, alguém achar que eu preciso de um holofote, de umas coisinhas na minha cabeça. Não é isso, não. Eu estou querendo dizer o seguinte, que se você observar um trabalho A, B, C, D, ele só saiu porque mas eu perdi todos o sangue que tinha na minha veia. Eu coloquei meu braço, meu corpo em holocausto para um dia dizer, meu Jesus, finalmente eu consegui. Mas veja só, nesse passo a passo, eu estou a caminho, nesse momento, próximo, de quase 7 milhões de pessoas que me assistiram em todos os espetáculos de teatro. Em teatro, quase 7 milhões de pessoas. Não existe um estado do país e os seus principais municípios, não existe. Todos os estados brasileiros e todos os principais municípios do Brasil, eu pisei por mais de 1, 2, 3, 4 vezes, levando filme, levando trailer, levando peça, falando, fazendo reunião e tal. A soma da visualização do filme Nosso Lar no Brasil, em todas as plataformas, ela ultrapassa 38, 40 milhões de pessoas e ela está mais 60 países, né? Agora, não sei se você sabe, a Fox foi comprada pela Disney Company. Sim, então, a Disney Company ficou proprietária do filme Nosso Lar. E ela está lançando, hoje que dia é? 14? Que dia é hoje do mês? 14? Não, hoje é 13. Dia 13. 13. Então, ela está no dia 15, ela está lançando mundialmente pela Amazon Prime, ela está relançando o filme Nosso Lar. Dia 15, pela Amazon Prime. Então, quase 7 milhões de pessoas no teatro. Então, assim, eu preciso focar no meu trabalho, você entendeu? Assim, veja só. Porque se além disso tudo ainda, Deus que me perdoe, misericórdia divina, vou me ajoelhar em gratidão. Se eu fosse um ator medíocre, eu estava frito. Se eu não fosse esse ator que fez dança clássico, jazz sapateado, que até hoje faz uma aula de voz todos os dias, enfim, empenhado nas coisas para agregar para a arte, pela arte, por causa da arte, se eu não tivesse me desfigurado como me desfigurei, para deixar o André Luiz entrar dentro do meu corpo e ele contar a história com a minha magreza, 20 quilos eu perdi em 54 dias. Tudo que eu fazia era pensando, deixa ele entrar e deixa ele contar a história dele, deixa ele ser como ele quiser dentro do meu corpo, até que uma hora que eu já não me reconhecia. Se eu ainda não tivesse essas qualificações, eu já estava desencarnado, porque imagina se você dissesse, Renato é empenhado, é dedicado, luta incansavelmente para conseguir os patrocínios que estão faltando e tal. Mas, infelizmente, ele é medíocre como ator. Ele não é preparado, digamos. Aí eu teria fundado a doutrina espírita junto comigo. Tá certo? E aí o que a gente não consegue convencer, ou e aí que eu quero que você conhece também tecnicamente, eu falo assim, eles precisam entender que nem favor eles estão fazendo, porque eles abatem o dinheiro no imposto de renda. Sim. Quem abre mão é o governo, através das leis. Então, ele vai lá e dá 500 mil reais, na hora de pagar o imposto dele, ele abate 500 mil reais. Por que ele não entende isso, meu irmão? Não, e aí a gente entra, Renato, numa questão cultural, porque, ok, fica todo mundo falando mal dos Estados Unidos, mas vamos para lá para a mentalidade. Como é que nasceu Stanford?
Como é que nasceu Stanford? Doação de bilionário. Como é que nasceu Harvard? Doação de bilionários. As maiores universidades americanas. Os maiores museus, os maiores teatros foram doações. Então, eu me faço essa pergunta também. A pergunta que eu me faço é: os empresários que são responsáveis por 70% do PIB desse país, o que eles fazem pelo país? Do ponto de vista de legado. Eu não vou citar nomes aqui, porque nós não estamos aqui para ser indelicado com ninguém. Não. Nós não estamos aqui para julgar nem para ser indelicado com ninguém. Mas, cadê os teatros? Renato, se você pegar as 20 maiores fortunas desse país, era para nós termos aqui 27 Stanford. 27 Carnegie Hall. Um em cada estado. Você sabe o que eu estou falando. É verdade. Nós temos um grupo econômico aqui que comprou o grupo econômico nos Estados Unidos. Verdade. E aí você olha o que essas pessoas estão fazendo. Eu estou fazendo no sentido, porque o que acontece? É a perpetuação da nação. Como é que uma nação se perpetua? Pela sua cultura, pela sua arte, pela sua produção tecnológica. É assim que um povo escreve memória. Não é fabricando. Quando você quer saber, né? Quando você quer saber o que é um país, o que era um país, o que era uma sociedade, você vai ter que ir buscar na pesquisa, você vai ter que visitar os museus, você vai ter que ver a história daquelas pessoas todas, não é verdade? Mas, de qualquer maneira, assim, eu sempre gosto de conversar nos assuntos, porque eu digo assim, acaba que você pode, por exemplo, contagiar alguém com uma ideia e essa pessoa, de repente, ela contagia outras pessoas que ela conhece, digamos, alguém que está nos acompanhando, nos ouvindo, porque veja só, nós estamos nesse momento, eu acho que fora aqui, eu e você, nós estamos em mais 6 ou 8 plataformas distribuídas pelo Brasil e pelo mundo afora. Eu entrei essa semana num debate como esse nosso, só que era assim, era eu do Brasil e 66 pessoas, cada uma de um país, todas ligadas à doutrina espírita. Então eu fico pensando que às vezes, assim, de tanto repetir uma ideia, eu posso contagiar alguém que chega em casa, por exemplo, e diz assim para o pai, pai, o senhor sabia que ao invés de pagar aqueles 80 milhões do seu imposto de renda da sua empresa, o senhor poderia ajudar um projeto musical, a construção de um teatro, fazer uma peça, produzir um filme com temática espírita, e que o senhor nem vai perder o dinheiro, porque, pelo que eu entendi, se eu converso aí com o advogado, o senhor vai poder abater esse dinheiro no imposto de renda, você vai ter o seu nome vinculado. Quer dizer, às vezes, a gente falando, né, Haroldo, falando, se eu não estivesse falando, eu não teria rodado o Brasil inteiro, não é verdade? Porque assim, parece que é pouco, mas não é, porque assim, com a bilheteria gerada pelo projeto teatral, Haroldo, nós ajudamos a mais de 2.500 instituições, ONGs, grupos, a não fecharem as suas portas, ou abrirem as suas portas, ou manterem as suas portas abertas, para continuar atendendo aos menos favorecidos com a renda que ela produziu naquela cidade. Se você parar para perceber, por exemplo, digamos que eu estou terminando um espetáculo, mas vou estrear, digamos, o ano que vem a peça tal. Todas as cidades que eu entrar, todas as entrevistas que eu comparecer, que não são poucas, em todas as rádios, jornais de cada cidade, de cada município que eu entrar, eu digo, eu estou né? Exatamente. Eu estou encerrando essa peça, gente, mas olha, o filme tal que eu fiz vai estrear no mês tal. Assistam, por gentileza, aqui, vou mostrar para vocês um trailer. Quando o filme vai estrear, ou a peça vai estrear, ou o produto, 8 meses depois, você já rodou a nação inteira falando de porta em porta. Mas eu faço isso por comprometimento. Eu não faço isso para receber nada. Não, eu faço isso porque eu sou comprometido com a doutrina. Renato, só que eu acho assim, você está numa posição que é do produtor do conteúdo. Aqui eu acho que nós espíritas, e aqui eu estou me incluindo, tá?
Uhum. Nós, espíritas, precisamos passar por um processo educacional em 3 níveis. O primeiro é Diga o lá. seguinte: o primeiro que eu acho que o espírita precisa, é todo espírita, inclusive eu, todos os espíritas. Espetáculo espírita, filme espírita, você tem que ir 3 vezes. Esse é o seu compromisso com a doutrina. Não é o compromisso com o Renato Preto. É o compromisso com a Verdade. doutrina. Porque o que o filme Nosso Lar fez pela divulgação do espiritismo no mundo, talvez a gente não consiga mensurar. Verdade. O espiritismo ganhou Verdade. uma respeitabilidade. Então, eu acho que primeiro é isso. Cada espírita se sentir espiritualmente responsável em ir pelo menos 3 vezes. Para gerar bilheteria, para gerar relevância. Para gerar relevância. Porque se você não apoia a doutrina que você acredita, quem que vai apoiar? Quem que vai apoiar? Você veja assim, Então, eu acho que a espero... primeira coisa é essa. Aí só a segunda. para te passar. A segunda Por é o favor, não. seguinte. A segunda. Nós precisamos, nós espíritas, precisamos começar a aprender sobre financiamento coletivo, crowdfunding. Nós precisamos nos engajar nisso. Surgiu um Perfeito. projeto, colocou Nosso Lar 2 em crowdfunding, vai lá, todo mundo. Não tem aí 10 milhões de espíritas no censo? A pesquisa no Facebook aí não tem 2 milhões de espíritas? 2 milhões de espíritas, cada um doando R$50. Acabou. Você tem o Estava dinheiro. pago. Estava pago. Perfeito. Então, nós Perfeito. temos que ter um compromisso com o crowdfunding. Por quê? Se não formos nós, quem vai ser que vai sustentar? Quem? Os outros? Não. É. Não. Verdade. Você tem razão. Não. Se a gente não colocar a mão no bolso e não contribuir para a divulgação do espiritismo, quem que vai, Renato? Quem que vai? Então, aprender sobre crowdfunding. E terceiro, nós precisamos urgente de uma liga de empresários espíritas. Precisa criar uma liga empresarial, como tem o Rotary, como tem o Lions, como tem... Pode dar um nome, dá um outro nome. Precisa criar uma liga dos empresários espíritas, que se juntem, formem um fundo, e com esse fundo, não tem problema, faz uma avaliação lá, põe lá, Nosso Lar entra então lá na avaliação, lá no concurso, lá foi aprovado, aí o fundo ajuda. Por quê? Porque você sabe disso, Renato. Quantos empresários espíritas tem? E grandes empresários. Nós estamos falando de fortunas. Nós estamos falando de fortunas. Não vamos citar nomes aqui porque a gente está delicado. A nossa live aqui é delicada e caridosa. Então é o seguinte, tinha que ter uma liga de empresários espíritas, porque todas as outras religiões têm, Renato. Você sabe que assim, a gente fala muito parecido, Haroldo, assim, a gente é muito parecido, né? Eu sempre falei isso para você, a gente tem muita coisa muito parecida, porque a gente não tem esse receio de se expor, né? Você vê, do dia que a primeira vez, que eu sei que se o Wagner de Assis estiver por aí, que ele seja bem-vindo, que é o diretor, até o momento do primeiro dia de filmagem, passou-se 4 anos. E eu me lembro que durante 4 anos, eu e o Wagner, nós íamos de porta em porta, a gente ia nas reuniões, quantas vezes se fizesse necessário, nós íamos nas reuniões. Mas você está absolutamente certo. A gente tem que formar, por exemplo, uma tribo, porque isso não é demérito para ninguém. Porque assim, eles formaram a tribo deles, por exemplo, da música Y, eles formaram, por exemplo, a tribo do X, porque você vai convir que o único conteúdo que realmente entrou na televisão, no teatro, no cinema e deu certo e ficou, foi o com temática espírita. Observa que, com todo respeito aos meus irmãos de outras filosofias... Porque ele é universalista, ele não é proselitista. É verdade. Eles, assim, até teve um grupo que tentou, mas eles não deu certo no teatro. Não deu.
O único projeto que deu certo dentro do teatro foi o com a temática reencarnacionista ou espírita, assim como o cinema também. Então, assim, esses empresários, você tem razão, eles têm que compreender isso. Até porque, por exemplo, assim, ao invés de, por exemplo, eu acompanhar a costureira, lavar a roupa antes de ir para o teatro, decorar o texto, me preocupar, por exemplo, com a técnica, saber como é que vai pagar a mídia, arrumar o dinheiro para levantar a produção, eu vou cuidar somente do meu trabalho. Nesse ponto, o Wagner de Assis e a equipe dele toda me protegeu em todos os sentidos. Eles me deram todas as condições de trabalho para ficar só focado no trabalho. Então, você ou outro artista, músico, cantor, enfim, todos os artistas, ele ficaria, digamos, 2, 3 meses só treinando o que ele vai fazer, se equipando, para levar o público o seu melhor. Agora, como é que o pobre coitado vai fazer isso? Ele tem que trabalhar, buscar dinheiro, tem que fazer fora. Não tem sentido. Não tem sentido. Não tem sentido. Não tem. Então, é uma pena. Tá faltando essa consciência, tá faltando a gente ter... Porque é uma coisa... O que acontece? Eu vou falar, Renato, olha para você ver. A primeira obra psicografada por Chico Xavier é uma reunião de poetas. É uma reunião de artistas. A obra que inaugurou a mediunidade de Francisco Cândido Xavier, o que fez o benfeitor Emmanuel? Reuniu poetas. É significativo, né? E o próprio Emmanuel, Emmanuel, escreveu pelas mãos de Chico Xavier uma obra chamada Dinheiro, que eu acho que todo espírita tinha que ler. Porque a gente carrega ainda uma visão muito distorcida dessa energia, Renato. O Emmanuel tem um comentário maravilhoso. Pode sustentar o bem. O Emmanuel tem ele tem um briefingzinho dentro do Consolador que ele fala exatamente isso. Por exemplo, do artista compreender mais ou menos isso. Qual é a função? Que a pessoa que compreende que com os talentos que ele tem, que ele pode ir aperfeiçoando e melhorando, ele coloca isso a serviço de toda uma sociedade, as ideias, o seu talento musical, artístico, esse artista realmente, ele realmente está conectado com o alto e o espiritual. Não é? E não só a fama, o sucesso, as artes. E às vezes eu observo isso, a pessoa está buscando algo que ela poderia encontrar se doando numa área como essa. Claro. Então, assim, eu vejo... E aí, quando você começa a estudar, Renato, eu não sei se você já... Eu, há um tempo, tive fazendo uns estudos sobre grandes empresários norte-americanos. Andrew Carnegie, Rockefeller e vários outros. Esses homens bilionários, né? É um negócio assim que a gente não consegue nem imaginar, eram altamente preocupados com os valores, por exemplo, do Evangelho. Investiram grandes recursos em pesquisas nesse sentido. O Andrew Carnegie, por exemplo. O Andrew Carnegie foi quem formou Napoleão Hill, que criou toda aquela doutrina de prosperidade, tudo, mas tudo aquilo baseado em princípio do Evangelho. Ele confessa, está lá. Então, aí eu penso assim, nós temos, vou dizer uma coisa, nós temos hoje no Brasil empresários espíritas dessa magnitude, hein? Eu conheço todos e visitei alguns. Já visitei alguns. A pergunta é, será que eles vão deixar um legado que Rockefeller deixou? Não. É será difícil. Que eles vão deixar um legado que Andrew Carnegie deixou? Essa é uma pergunta. Isso é importante, sabe, Renato? Porque as pessoas acham que quando nós estamos falando isso aqui, nós estamos falando de material. Não entendeu nada. Não. Nós estamos falando de espírito. Nós estamos falando de evolução espiritual. Se você quer um mundo regenerado, como é que você não vai construir teatros, escolas de arte? Você sabe que tem um amigo meu que não tem nenhuma filosofia. Eu gosto muito dele, sabe?
Ele foi muito tempo diretor de uma das maiores empresas aéreas brasileiras. E aí ele falou assim um dia para mim, o que que você precisa? Eu falei, eu preciso cortar esse Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Ele falou assim, eu não entendo muito isso que você faz, mas eu gosto. É, eu não entendo muito a filosofia que você faz parte, mas Mas por eu... você, eu acho que é bacana. Como eu conheço você, eu acho que aquilo que você leva é bom. Então eu vou levar onde você quiser. Entra no avião e sai quantas vezes você quiser. Lamentavelmente, esse meu amigo saiu dessa empresa e agora dirige uma outra grande empresa, que é a Ivepar, se eu não me engano. Entendeu? E eu rodei esse Brasil. Enquanto ele esteve lá, olha, Que eu ia tomar café em maravilha, Belo Horizonte e voltava. que Entendeu? maravilha. O tempo todo. Ele dizia assim, eu não entendo muito isso que você faz, Renato, mas eu olho e gosto do que você Tá faz. vendo? Isso é bonito, E né? aí eu ia. Então, assim, eu fico pensando por que que às vezes, num olho a olho com alguém tão próximo de mim e que fala a mesma linguagem, eu tenha que, por exemplo, ter ouvido essa história que eu ouvi. Mas você é declaradamente espírita, você está em toda a imprensa. E aí ficou muito mais grave quando eu fiz a temporada na Broadway, que foi o sucesso, a TV Globo me chamou até os estúdios dela, acho que em Chinatown, e eu gravei uma entrevista ali e eles colocaram dentro do Fantástico que passou no mundo inteiro. Aí, então, aquilo pulverizou mais ainda. Eu É. disse, mas meu amigo, eu não estou pedindo para colocar o seu nome lá em cima, ninguém vai saber que você ajudou É, a gente claro. fazer esse filme sobre o Chico Xavier. Mas toda vez que alguém perguntar como o filme foi feito, eu sei que foi você que ajudou. Todas as vezes que perguntarem como foi que esse espetáculo aconteceu, eu vou dizer que Deus o abençoe, porque foi ele quem facilitou e ajudou. Exato. Se levantou, o Haroldo me cumprimentou e disse: parabéns, o seu trabalho é maravilhoso, tenho profunda admiração. Levantou, inclusive, lá a capa, mostrou que ele tinha os filmes e tudo meu, as coisas que ele fazia. Ele mostrou, mas ele me abraçou, me levou até a porta. Levou até a porta, eu tenho que ir embora, né, Haroldo? É. O cara te cumprimenta e te dá um abraço, passa o braço no seu pescoço e vai dizendo que coisa linda que você faz, que trabalho bonito e tal, babá. Ele leva até a porta, é hora de ir embora e não me respondeu. Eu quero só que o público que está nos acompanhando entenda que nós não estamos aqui, em absoluto, num processo reclamativo. Nós Não. estamos apenas compartilhando com vocês uma realidade que acontece no projeto de difusão dos assuntos espíritas pelos caminhos das artes e que contagiem quem estiver à sua volta com a ideia que o Haroldo falou, ver o filme 3 vezes, com a ideia de formar um grupo para estudo de como levantar a verba, da ideia, por exemplo, da gente ter um grupo Participar de empresarial crowdfunding, integrado. né? Exatamente. Participar. Participar. Então, assim, a gente quer contagiar vocês, no sentido de vocês levarem adiante essas ideias e nos ajudarem a nós continuarmos encantando o mundo, né? Com novos filmes, com novas séries, com novos espetáculos, com tudo isso. Eu acho que você disse coisas absolutamente magníficas, né? Eu tenho, não só eu sei que tem muita gente que tem um carinho muito grande por você, e eu fico muito feliz também que o povo que te segue também tem um carinho muito grande comigo. E eu te agradeço assim muito. Você está trazendo essas ideias, né, para a gente, trocando essas ideias. E eu espero honestamente que, por exemplo, eu sei que o Wagner, por exemplo, e outros grupos querem fazer Nosso Lar 2, 3, 4, que alguém bote a mão na cabeça e diga assim: deixa eu tirar o peso das costas desse homem e ele Isso. vai apenas ser criativo e dirigir. Deixa eu cuidar da vida do Renato para que ele faça os espetáculos e as séries e ele só foque no trabalho dele, estudando, pesquisando, porque as contas não estão pagas. Só para comentar com você a que ponto chegam as coisas, eu quero compartilhar isso com todos que estão conosco em todas as plataformas. Há um tempo atrás, eu levei uma pancada assim, de uma pessoa que era presidente da instituição naquela região. E disse: aqui nós não vamos apoiar a apresentação do espetáculo no teatro tal, um teatro famoso. Não vamos apoiar, porque você volte, diz para o produtor, volte e diga para o Renato Prieto que dai de graça o que de graça receberdes. Então nós não vamos apoiar porque eles vão cobrar ingresso.
Bom, o que fiz eu, Haroldo? É uma distância da minha casa de 70 quilômetros, 80. Peguei meu carro, dirigi até o local e pedi para ser recebido por essa pessoa. E ao ser recebido por ele, eu apresentei para ele uma conta e disse: van, transporte de equipe. Nosso preconceito e nossa ignorância. É, Se é para usar verdade. o evangelho, use o evangelho inteiro. É verdade. Usa Você o tem razão. evangelho inteiro. Você O tem toda a evangelho inteiro. razão. Sabe o que eu estava pensando, Haroldo? A gente só tem agora uns 4 minutos. Vamos marcar um dia da gente fazer um fórum, tipo assim, O pessoal está em que a achando que eu gente fiquei possa. nervoso, mas eu não estou nervoso, Não, não. que a gente Eu possa fiquei trazer os só empresários enfático. para. Eu Não também. estou bravo, A não. gente é Só um muito pouquinho. parecido. Só um pouquinho. A gente é muito parecido. A gente está falando a mesma linguagem. Eu quero pedir só uma gentileza para você, para a gente, daqui mais uns 30 dias, a gente marcar um dia para discutir, se você topar, uma hora que você tenha tempo. E vamos ver se a gente consegue trazer. Vamos formatar, a gente vai falar sobre isso, Tá bom. dentro do que você falou. Eu queria só pedir uma gentileza a você, que eu faço em todas as minhas lives. A palavra eu não existe no meu dicionário, só existe a palavra nós. Eu tenho uma equipe, técnicos aqui atrás, 6 Ah, pessoas. que Todo mundo bacana. parado, desempregado. Então o que acontece, Haroldo? Eu tinha gravado um CD em que eu faço duetos. Em 7 faixas eu faço dueto com o nosso Chico Xavier, em 7 faixas eu faço dueto com o nosso Divaldo. O maestro Lúcio Mariano criou uma cama musical e nos colocou no mesmo estúdio, como se tivesse Chico Xavier, Renato Preto, Divaldo no mesmo estúdio. Nossa, que legal. Então, e aí o que eu estou fazendo? Eu estou divulgando esse CD para as pessoas ligarem para a produção, irem no meu Instagram, né? Isso. Renato Prieto Ator. Vão lá no meu Instagram, Renato Prieto Ator. Lá tem o CD, fala com a produção, e ele tá R$ 20, só R$ 20, Maravilha. já incluso o correio, quer dizer, o lucro dele é pequenininho, R$ 6, R$ 8. E esse lucro do CD, eu vou ter que é esse CD aqui, ó. Esse lucro do CD, ele Que legal. ajuda então a eu manter a minha equipe, né? É Maravilha. duetos, Renato Prieto, né? Eles vão todos autografados por mim, eu escrevo uma mensagem em cada CD. Mas assim, quem quiser pode ligar para a produção, que é no Rio de Janeiro Legal, legal. 21, Coloca no seu né? Instagram aí para a gente poder acessar e Exatamente. comprar. Vai no Instagram, que na abertura do Instagram tá lá. Pega o Ótimo. telefone, fala com a Alessandra, encomenda o CD, que isso ajuda a equipe. Queria te agradecer muito, Oh, muito. que é isso? A gente teve uma conversa boa, ou vamos ser salvos nessa encarnação, ou internacionalizados, ou enterrados vivos. Mas obrigado, querido. Não, mas quem Parabéns, a está nos gente. ouvindo, Renato, quem está nos ouvindo Uhum. sabe que nós estamos falando por amor à Claro. doutrina espírita. Opa, Todo mundo claro. que está nos ouvindo aqui sabe que nós amamos a doutrina espírita. É A verdade. gente quer que a doutrina espírita console Isso. o máximo de corações, mesmo o coração de quem não é espírita. Ó, eu sou casado com uma católica. Verdade. Eu sou casado com uma católica. A minha mãe é católica. Então, assim, a gente quer que a doutrina espírita console o maior número possível de corações. A gente quer que a humanidade inteira saiba que são Uhum. imortais, que são seres Verdade. imortais. Então, a gente está falando isso aqui é por amor. É por É amor. verdade. Não é por ódio. Eu A digo. gente não está aqui falando de política, de Não, partidário, não, nada claro. disso. Nós estamos falando aqui do nosso amor pela doutrina. Isso. E Eu pelo falo, amor, a gente faz igual é, Paulo, a gente se é, inflama, a gente isso. berra, mas é por Isso. amor. É por amor. Eu sempre digo que é por amor e, no meu caso, também muito nosso comprometimento. O meu abraço para você, minha gratidão a você, a todo o público que nos acompanhou, meu obrigado, todas as plataformas, que Deus te abençoe por tudo. Onde